Vamos lá. A interpretação de uma pessoa, fato ou objeto, como significante de outra, de um fato, de um objeto, sem que haja uma relação de situações semelhantes entre eles, é alegoria. Na alegoria, a intenção do intérprete é emancipar o texto do seu contexto histórico e universal. Por exemplo, lá em 1 Timóteo 2, a mulher aprenda em silêncio. Alguns tomam isso como sendo uma declaração universal do apóstolo Paulo de que a mulher não é permitido pregar, ensinar ou exercer qualquer papel de liderança frente à igreja. Há uma alegoria nisso aí, uma falta de relação histórica, de continuidade. Existe uma desunião completa entre o relato do texto, que a gente vai ler o texto, vai entender o contexto, para a gente entender o significado disso, né? Do que Paulo está falando exatamente. Primeiro exemplo, em Mateus 2,16, tem uma interpretação alegórica desse texto, apresentado na Idade Média, que declara o seguinte: o fato de somente os meninos de 2 anos para baixo serem assassinados, enquanto os de 3 anos escaparam, visa ensinar que aqueles que sustentam a fé trinitária serão salvos. Olha só, trinitária, fé na Trindade. Isso aí é uma alegoria, tá, gente? Ao passo que os que sustentam a fé binária ou unitária se perderão. Isso aí não tem base bíblica nenhuma, nem teológica. Não é o caso de sabermos se essa declaração está certa do ponto de vista teológico ou filosófico, mas sabemos que tal interpretação ela não respeita qualquer relação histórica com o texto, aplicando a esse conteúdo de suas próprias convicções teológicas, sem considerar o real significado da passagem em questão. A tipologia ela não trata o texto dessa forma. A alegoria ela já começa a fantasiar um pouco as coisas. No segundo exemplo, em João 3,14, visto sob uma perspectiva tipológica, é preciso considerar que existe uma serpente real, foi algo real que aconteceu no deserto, e um Cristo real, que morreu e ressuscitou. Um como tipo e outro como antitipo, que precisam ser interpretados à luz das circunstâncias históricas que os cercavam naquele momento, como uma chave hermenêutica para a gente entender a relação que há entre esses dois personagens, a serpente no deserto e o Cristo na cruz. Esses dois exemplos que a gente deu acima deixam muito clara a distinção. A tipologia ela repousa sobre uma compreensão objetiva daquela narrativa histórica, ao passo que a alegoria ela vai introduzindo significados subjetivos no texto e na história, e aí ajuda a pessoa a se perder. Como que se classificam então os tipos? Tem 4 classes mais comuns de tipos que são apontados pelos estudiosos. A primeira classe são as pessoas tipológicas. São pessoas cuja vida demonstram algum importante princípio ou verdade de redenção. Olha aí, lembra que a gente falou que tudo no Antigo Testamento, os tipos do Antigo Testamento, eles vão apontar para as pessoas, para a redenção, a obra redentora de Jesus lá no futuro, lá na frente. Exemplo, Adão é mencionado como tipo de Cristo em Romanos 5,14, foi o principal representante da humanidade caída, enquanto Cristo representa uma humanidade redimida. Davi era um rei teocrático, um rei escolhido por Deus, que andou segundo o coração de Deus. É claramente um tipo de reino messiânico de Jesus, que é o Rei dos Reis. Elias é chamado um tipo de João Batista pelo próprio Jesus lá em Lucas 9. A segunda classe mais comum de tipo são os eventos tipológicos. São eventos que possuem alguma relação de analogia com eventos posteriores da redenção. E exemplos são 1 Coríntios 10, onde Paulo utiliza a história do juízo sobre Israel e incrédulo como advertência tipológica aos cristãos de hoje. Mateus 2,17 mostra Raquel chorando por seus filhos assassinados, mencionados novamente aqui como uma analogia tipológica da situação nos tempos do profeta Jeremias.
A terceira característica, a terceira classe de tipos apontados são os ritos tipológicos. São aquelas práticas rituais que prefiguravam no Antigo Testamento eventos e conteúdos posteriores que são adquiridos na redenção da cruz. Vamos lá. Em Hebreus 9 deixa isso muito claro. Levíticos 17 mostra o ritual do sangue no altar do sacrifício no Antigo Testamento, que era uma figura do sangue de Jesus na cruz. O tempo todo, lá em 1 Pedro 1, vai deixar isso muito claro para a gente. Levítico 16 também vai mostrar para a gente o ritual do sumo sacerdote entrando uma vez por ano, sozinho no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. É um tipo do sacrifício de Jesus realizado na cruz, que fica muito claro em Hebreus 9. Gente, sou apaixonada pelo livro de Hebreus. Amo esse livro. Que livro gostoso de ler. Sugestão para vocês, leiam, se apaixonem também. A quarta classe de tipos são os cargos típicos. Isso é muito legal da gente entender. São cargos ou funções exercidas por pessoas lá no Antigo Testamento que tipificam exemplos da salvação, tá? Exemplo, a designação Messias é no Novo Testamento um antitipo de 3 dos principais ofícios do Velho Testamento: profeta, sacerdote e rei, tá? Princípios de interpretação. Deixa eu ver se está faltando muita coisa. Não, está acabando. Vamos lá. Todas as regras que aplicam às figuras de linguagem, de uma forma geral, e as parábolas também, de uma forma especial, podem ser aplicadas aos tipos. No entanto, tem algumas que são próprias. Vamos lá. Primeiro, só deve se aceitar como tipo o que como tal é aceito no Novo Testamento. Como assim? Aquilo que está no Antigo Testamento tem que ser aceito no Novo Testamento, tem que se cumprir lá no Novo Testamento. Segundo, devemos nos livrar da tentação de impor aos tipos uma interpretação alegórica. Cuidado com isso. Por isso a gente deve ter sempre em mente que o tipo deve ter apenas um significado principal. Terceiro, o intérprete ele deve compreender que alguns tipos podem ter mais de um cumprimento histórico lá no Novo Testamento. Por exemplo, a habitação de Deus entre os filhos de Israel no templo, lá em 1 Crônicas 7, é tipo do tabernáculo de Deus com os homens no Novo Testamento. Mas onde? Onde é que a gente vê isso? Isso se cumpre em Cristo, que é o Deus Emanuel. Isso se cumpre no Espírito Santo, que é o Deus em nós. Isso se cumpre na igreja, que é Deus entre nós. Olha aí. Quarto, um texto tipológico no Velho Testamento, para ser exposto com maior abrangência, deve ser interpretado sempre à luz do seu antitipo no Novo Testamento. Quer dizer, pegou o texto apontando o tipo no Antigo Testamento, tem que obrigatoriamente pegar o antitipo dele lá no Novo Testamento. Se está falando de Moisés, está falando de Davi, você tem que fechar isso aí apontando para o cumprimento dele lá no Novo Testamento, tá? Isso aí para fechar com chave de ouro a exposição. Mas isso não acontece necessariamente com um texto no Novo Testamento que seja antitipo de outro no Velho Testamento. Isso porque a gente deve se lembrar que o tipo é inferior ao seu correspondente real, tá? Quer dizer, o valor real está naquilo que ele está apontando. E por conseguinte, nem todos os detalhes do tipo têm a aplicação à realidade do antitipo. Por quê? Porque o antitipo é sempre maior. Quinto, não se faz doutrina dos tipos, isso é importante, fiquem atentos a isso. Eles são apenas para nos confirmar na fé e para ilustrar as doutrinas, tornando-as mais vivas na nossa mente e trazer uma melhor compreensão da verdade. Mas elas não passam de ilustrações. São cuidados que a gente precisa ter, tá? Eu não vou entrar no capítulo 10 hoje, porque é
apesar de ser pequeno, eu acho que dá pra gente fazer. Vamos fazer? Vamos embora? Vamos lá. Interpretando as narrativas históricas. A Bíblia, ela tem mais de um tipo de leitura que é chamado narrativa. Ela tem mais do tipo de leitura narrativa do que de qualquer outro tipo literário. E a gente vê isso notoriamente no Antigo Testamento. Por exemplo, mais de 40% do Antigo Testamento é todo narrativa. Porque o próprio Antigo Testamento, ele compõe 3/4 do volume da Bíblia. Não é surpreendente que o tipo mais comum de literatura da Bíblia inteira, individualmente, seja narrativa. Os seguintes livros do Antigo Testamento, eles são compostos em grande medida ou inteiramente de matéria narrativa. Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu. Além disso, Êxodo, Números, Jeremias, Ezequiel, Isaías e Jó contém porções narrativas substanciais. Se a gente for lendo esses livros, a gente vai vendo que uma boa parte deles é narrativa também. No Novo Testamento, grandes porções dos 4 evangelhos e quase o livro de Atos todo também são narrativas. Então a gente supõe que o Espírito Santo sabia o que estava fazendo quando inspirou tão grande parte da Bíblia na forma narrativa. A gente pensa então que é óbvio que esse tipo de literatura serve bem ao propósito revelatório de Deus. Então é necessário fazer um uso apropriado desse tipo literário, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso, a partir de princípios hermenêuticos que vão nos garantir uma exegese bem ajustada aos propósitos de Deus. Qual a natureza então das narrativas? O que são narrativas, enfim? São histórias, não são histórias, são histórias, porque história é ficção, histórias são fatos que realmente aconteceram. São histórias verídicas, de grande importância e geralmente muito complexas. São histórias magníficas, grandiosas, mais ricas na sua trama e significativa com seus personagens e em suas descrições do que qualquer outra história humanamente composta pode vir a ser. Isso porque o propósito delas é mostrar Deus operando na criação, Deus operando no meio do seu povo. É por isso que essas histórias são tão grandiosas, são tão cheias de detalhes, são tão ricas. As narrativas, elas glorificam a Deus o tempo todo e nos ajudam a entender esse Deus e valorizar cada vez mais. E elas vão dando pra gente uma ideia de toda a providência de Deus e toda a proteção com o seu povo. Ao mesmo tempo, ela também oferece pra gente ilustrações de várias lições que são importantes para a nossa vida. Olha aí. As narrativas, todas elas têm um enredo, têm uma trama e têm os seus personagens, que podem ser divinos, humanos, vegetais ou animais. Elas têm enredos que fazem parte de um enredo especial global, maior, e um elenco especial do qual o principal deles é Deus. Deus é o agente principal em todas essas histórias, em todas as narrativas. As narrativas, elas têm 3 níveis, que é bom a gente entender. Quando a gente vai interpretar uma narrativa bíblica, é bom perceber que ela se encontra num determinado nível de enredo maior, isso é, tem um plano maior por trás de toda a narrativa, que é o propósito de Deus. Assim sendo, a gente pode classificar as narrativas em 3 níveis. O nível superior, que é aquele que se refere ao plano superior, plano universal de Deus. Aspectos chaves desse nível de narrativa são a criação, a queda, o poder, a universalidade do pecado, a necessidade de redenção, a encarnação, o sacrifício e a ressurreição de Cristo. São os aspectos principais, tá? Desses níveis, desse nível superior de narrativa.
Os aspectos chaves do nível intermediário, elas se centralizam em Israel no Antigo Testamento e nos fatos relacionados ao nascimento de Jesus, a sua morte, a ressurreição, a igreja do Novo Testamento. Assim, a gente pode classificar como narrativa de nível intermediário, por exemplo, a chamada de Abraão, a história dos patriarcas, a escravidão do Egito, a libertação, a conquista da terra de Canaã, os pecados frequentes de Israel e a sua deslealdade cada vez maior, a proteção paciente de Deus, que arrasou com seu povo por intermédio dos profetas, a destruição de Israel e Judá, o cativeiro babilônico, a restauração de Israel, o nascimento de Jesus, o seu ministério terreno, como demonstração da vinda do reino de Deus até nós, a sua morte e ressurreição e, finalmente, o estabelecimento e avanço da igreja, contada em Atos dos Apóstolos, nas cartas, e a vitória final narrada no Apocalipse. Já no nível inferior das narrativas, a gente chama todas as centenas de narrativas individuais que perfazem todos os outros níveis, tá? Os outros níveis, superior e intermediário. Vamos lá. A narrativa de como os irmãos de José o venderam a uma caravana de árabes que ia para o Egito. A narrativa de como Gideão duvidou de Deus e testou por meio da porção de lã. A narrativa do adultério de Davi com Batseba. E assim por diante. São coisas intermediárias, tá? Elas vão ajudar a compor as histórias. Note bem que cada narrativa individual, quer dizer, do nível inferior, é parte de uma narrativa ou enredo intermediário, que por sua vez faz parte do enredo maior da criação e a sua redenção. O intérprete da Bíblia, então, ele não dá o devido valor a qualquer narrativa individual se não reconhecer o seu papel dentro dos outros dois níveis. Ele tem um papel, ele tem uma participação, mas não é o principal, por isso ele é inferior. Tá? Ele ajuda a compor, mas não é o principal. Quando Jesus ensina que as escrituras elas testificam dele, lá em João 5, obviamente ele não estava falando acerca de cada passagem curta individual do Antigo Testamento, ele não está falando disso. Aquelas narrativas individuais, elas inclusive são reconhecidas como messiânicas ou tipológicas de Cristo. Lá em 1 Coríntios 10 a gente vai ver isso. Elas são uma parte importante do Antigo Testamento, mas constituem em uma porção apenas pequena da sua revelação total. Jesus, no entanto, ele estava falando do nível superior das narrativas, em que a expiação era o ato central e a sujeição de toda a criação a ele era o clímax do seu enredo. Dessa maneira, ele ensina que as escrituras, na sua inteireza, no seu todo, no seu conteúdo, tudo testifica dele e focaliza no seu senhorio amoroso. Tudo testifica de Jesus, tudo na Bíblia, e fala do seu senhorio amoroso, todo o amor de Deus. Não tem nada de errado da gente estudar qualquer narrativa individual isoladamente. Não tem. De fato, é até desejável, tá? Mas para a gente achar um sentido mais profundo e pleno, o intérprete ele deve ver aquela narrativa individual dentro do seu contexto maior. Ele deve entender que essa narrativa individual, ela serve como pano de fundo, ela faz parte da narrativa superior e da intermediária. Ela está ali ajudando, dando uma base, sabe? Ajudando a sustentar o alicerce, mas o principal está no conteúdo da narrativa principal ou superior e intermediária. É chato, mas é assim. Vamos lá. O que as narrativas não são, então? A gente já entendeu o que elas são. E o que elas não são? As narrativas não históricas acerca de pessoas e fatos antigos.